Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Acorda Vascão, o primeiro vídeo deste sábado e é claro, com informações importantíssimas do nosso gigante da colina. Iremos falar nesse vídeo sobre um assunto importantíssimo, assunto esse que envolve e é claro, é sobre Andrei Santos. Ontem foi praticamente confirmado o empréstimo do Andrei ao Palmeiras até o final de 2023, ou seja, ainda nesse ano foi confirmada a saída do Andrei Santos do Vasco para o Chelsea, porém por um problema envolvendo visto de trabalho, o Andrei Santos não poderá atuar pelo clube inglês e exatamente por esse motivo ele terá que retornar ao futebol brasileiro. E o seu destino, que é claro, poderia sim ser o Vasco da Gama, infelizmente não será. Isso causa, é claro, revolta no torcedor vascaíno, desânimo, tristeza, mas tudo isso tem um motivo, tem uma razão, tem um culpado. E esse culpado, meus amigos, tem nome e sobrenome. Giuliano Bertolucci, empresário tanto do Andrei Santos quanto também de vários outros grandes nomes aqui do nosso futebol brasileiro. Relaxa, que a gente vai falar sobre isso. Iremos falar sobre toda essa situação, passar a limpo sobre esse caso Andrei Santos. Um caso que, com toda certeza, com toda razão, chateou muito o torcedor vascaíno. Porém, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês aí que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este daqui é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, meus amigos, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo, tá vendo onde tem essa palavrinha escrita inscrever-se? Aperte nela e venha ser um inscrito do canal do Gigante Vasco. Nós queremos muito chegar aí à marca dos 87 mil inscritos e contamos com a sua ajuda para que isso aconteça o mais rápido possível. Além disso, larga o dedo aí no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação deste vídeo. Não esqueça também de ativar o seu sininho de notificação e deixar aí embaixo se você ficou chateado com toda essa situação envolvendo a nossa cria, a nossa promessa Andrei Santos. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos embora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E é claro, eu quero primeiro, antes de entrar no assunto sobre Giuliano Bertolucci, contextualizar toda essa situação envolvendo o Andrei a vocês. Nessas últimas semanas, essa notícia circulou. Qual notícia circulou? Da possibilidade do Andrei Santos não conseguir tirar o visto de trabalho e automaticamente por esse motivo ele ter que regressar ao futebol brasileiro. Inclusive, muitos veículos de comunicação, como o próprio GE, deixavam bem claro que havia uma cláusula contratual que protegia o Vasco nessa situação. Essa proteção daria, no caso, a prioridade ao Gigante da Colina, no caso de um retorno do Andrei ao futebol brasileiro, de que o Vasco fosse o clube em que o Andrei realmente tivesse ali a prioridade em fechar. Essa era a prioridade do Vasco da Gama, em ter ali uma certa regalia, uma certa facilidade em negociar com o Andrei Santos uma chegada por um empréstimo. E como era o esperado, isso acabou acontecendo. O Andrei foi campeão no Sul-Americano Sub-20, o Andrei foi considerado o grande destaque da competição, o Andrei era o capitão da seleção brasileira, foi realmente o artilheiro até mesmo do Sul-Americano Sub-20, porém por problemas de pontuação ele não conseguiu tirar esse visto de trabalho. E o que faz com que ele não tivesse tirado esse visto de trabalho? O fato dele ano passado ter jogado uma Série B do Campeonato Brasileiro e não uma Série A. E até mesmo a pouca idade dele, que faz com que, é claro, automaticamente por esse motivo, ele não tenha tido tanta rodagem e automaticamente não tenha pontos suficientes para tirar esse visto. O Andrei Santos, se tratando de competição, disputou apenas uma Série B do Campeonato Brasileiro, pois até uma Copa do Brasil o Andrei não conseguiu disputar com a camisa do Vasco, visto que no ano passado o Vasco da Gama infelizmente foi eliminado para Juazeirense, e naquele período o Andrei ainda não era o titular do sistema de meio campo do Gigante da Colina. Ou seja, para vestir a camisa do Chelsea é necessário, no caso, não apenas a camisa do Chelsea, mas como qualquer um clube inglês, que o atleta tenha disputado outras competições, pois cada competição disputada dá um ponto. O Andrei já disputou o Sul-Americano Sub-20, o Andrei já disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Vasco da Gama. Isso vai dando pontuações ao atleta. Porém, infelizmente, exatamente por causa de um ponto, um pontinho, esse visto não foi tirado pelo atleta junto ao Chelsea. O Andrei realmente esteve em Londres nesses últimos dias, ele está inclusive nesse dado momento
até tentou, junto à Federação Inglesa com o Chelsea, é claro, tentar aí a liberação, deixar bem claro que ele é considerado um special talent, ou seja, ele é considerado um talento especial, um jogador especial, uma promessa, porém mesmo tentando entrar com isso, não foi possível tirar o visto do cria das categorias de base dos Gigantes da Colina. E aí, automaticamente, é claro, se ele não pode atuar pelo Chelsea, já que não tem esse visto de trabalho, o que o Chelsea faz? Lógico, empresta ele de volta ao Brasil para que ele aqui no futebol brasileiro consiga permanecer atuando, jogando e aí consiga tirar esse visto. O Campeonato Brasileiro por si só já dá esse visto para o atleta, pois como eu falei, é apenas um ponto e o brasileiro dá a pontuação necessária para que o Andrei Santos consiga tirar esse visto de trabalho e atue com a camisa do Chelsea no meio do ano. Ou seja, um retorno ao Vasco da Gama não seria impossível, não seria algo ruim para o Andrei Santos, pois ele conseguiria, volto a repetir, a pontuação necessária para tirar o visto com a camisa, tirar o visto da Federação Inglesa e automaticamente atuar com a camisa do Chelsea. Mas não foi assim. Diferente do que o torcedor vascaíno queria, o empresário do atleta está fazendo de tudo e fez de tudo para que ele não vestisse a camisa do Vasco da Gama. O empresário dele é o Giuliano Bertolucci. E nesse momento eu já te passo como está a situação do Andrei Santos. O Andrei retorna ao futebol brasileiro, assina um contrato de empréstimo com o Palmeiras até o final de 2023 e esse contrato de empréstimo dá a possibilidade ainda ao Chelsea de pedir o retorno do Andrei no meio do ano. Ou seja, ele assina um contrato até o final do ano, mas há ainda a chance de rescisão contratual no meio da temporada. E aí, o que acontece se o contrato rescindir? O empresário Giuliano Bertolucci é um empresário tão renomado que ele conseguiu colocar na cláusula de rescisão contratual um valor ainda a ser pago ao Palmeiras. Ou seja, o Palmeiras tem um empréstimo de um grande jogador e se no meio do ano o Chelsea pedir a liberação do atleta com a sua rescisão contratual, o Chelsea ainda ganha US$ 1,5 milhão, trazendo para a nossa moeda quase 7.700.000 reais. Ou seja, no final de tudo, o Palmeiras sai beneficiado por ter um atleta cria das categorias de base do Vasco da Gama e que jogou pouco aqui e caso fique até o final do ano, jogará ao mesmo tempo que atuou com a camisa do Vasco da Gama com a camisa do Palmeiras. E tudo isso, meus amigos, antes que vocês falem, volto a repetir, tem sim nome e sobrenome. Giuliano Bertolucci, porque desde o início das negociações o empresário dificultou e muito a vida do Vasco da Gama quanto aí a renovação contratual do Andrei. O Andrei renovou seu contrato com os Gigantes da Colina em meados do ano passado. A gente viu como foi amarrado o contrato. Não sei se vocês lembram, mas o Andrei, desde o momento, era tratado como uma promessa. O Zé Ricardo segurou o máximo possível para colocar ele dentro de campo. E assim que o Andrei foi colocado dentro de campo, ele estourou. Foi uma situação aí imprevisível, foi algo natural. O Andrei, desde o momento, nasceu para ser um grande craque. Porém, infelizmente, o seu contrato ia apenas até o meio desse ano. E o Vasco, assim que lançou ele no profissional, já esperava que realmente o lançasse e automaticamente seu contrato fosse renovado. Não foi assim. Ele foi lançado, ele estourou, o seu contrato não foi renovado e aí chegou ao lado dele o Giuliano Bertolucci. E aí, meus amigos, o Giuliano Bertolucci estava com a faca e o queijo na mão. Flamengo e alguns outros clubes aqui do próprio futebol brasileiro, vendo a situação, já ligaram um alerta tentando a contratação do Andrei Santos. O Andrei foi procurado por vários clubes ainda no ano passado, visando aí até uma assinatura de pré-contrato, né? Já que no caso, se o Vasco não conseguisse renovar, ele tendo o contrato sendo encerrado no meio desse ano, chegando no final da temporada do ano passado, o Andrei já poderia assinar no pré-contrato e sair de graça do Gigante da Colina. Porém, o Giuliano Bertolucci demorou e renovou da maneira que ele queria. E é exatamente por esse motivo que é importante a gente trazer a vocês o que fez com que o Andrei viesse a ser vendido ainda no final dessa temporada. Pois com essa renovação, o Giuliano Bertolucci deixou bem claro em contrato. Uma proposta boa, o Andrei sai. A gente vai renovar com vocês, mas a primeira proposta boa que o Andrei Santos receber, ele irá sair do Vasco da Gama. E além disso também, dividiu direitos econômicos. O Andrei ficou com 30% dos seus direitos econômicos e o Vasco da Gama apenas com 70%. Ou seja, ele fez o que queria aí com o contrato dessa jovem promessa cruzmaltina. Com todo respeito na palavra, avacalhou com tudo. E é claro, o Andrei deixou. A gente não pode isentar completamente o atleta de culpas, pois ele deixou. E agora, para finalizar com tudo, com essa oportunidade do Vasco ter o Andrei, o Vasco tinha uma chance linda de ter o retorno do Andrei Santos para o Vasco da Gama. O empresário novamente faz essa jogada.
E aí o porquê eu faço questão de falar sobre isso e o porquê eu coloquei aí na capa do meu vídeo, né? No título, Vasco da Gama e Juliano Bertolucci, uma relação que já começou desgastada. Pois, meus amigos, a gente nesses últimos anos viveu muito na mão de empresário. Não sei se vocês lembram, mas o Carlos Leite foi um empresário que mandou e desmandou do Vasco da Gama nesses últimos anos. E a gente hoje tem grana. O Vasco hoje investiu mais de 100 milhões de reais numa janela. E eu acho isso essencial, para que nem pelo lado bom quanto pelo lado ruim a gente fique na mão de empresários. O Juliano Bertolucci é responsável por montar o time do rival. Davi Luiz, Vidal, Everton Cebolinha e vários outros vieram através das mãos do Juliano Bertolucci. Então que ele permaneça por lá. Não venha influenciar o Vasco da Gama. E é um recado até mesmo a Paulo Brax e a todos os membros hoje do departamento de futebol. Mandem o Juliano Bertolucci fora do Vasco da Gama. Deixem ele do lado de fora, sem influência do lado de dentro. Pois ele já começou pisando, né? Vamos lá, com relação ao ditado popular, com o pé esquerdo dentro do nosso clube, avacalhando com tudo. Uma grande oportunidade dele, de fato, mostrar que estaria ajudando a formar o elenco do Vasco. Ele mostrou que muito pelo contrário. Está longe de querer ajudar o Vasco da Gama. Situação chata, uma situação que chateia, uma situação que realmente mostra que muito longe do que aquilo tudo que foi prometido por parte do empresário de estar ajudando a construção do elenco cruzmaltino, o Juliano Bertolucci hoje está fazendo. Mas enfim, deixe a sua opinião aí nos comentários. O certo é, Andrei será um reforço do Palmeiras e na segunda rodada, lá em São Januário, aqui na nossa casa, o Vasco da Gama terá o seu reencontro com a grande promessa. Enfim, vamos que vamos. Esse foi o primeiro vídeo do dia, o Acorda Vascão, um pouquinho mais tarde do que o normal, mas estaremos aqui diariamente trazendo informações a vocês. Vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.